pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube. Às 5 da tarde você acompanha a retransmissão do programa Gente que Fala pela TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV favorita. E também às 10 da noite, mais uma retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades lá da região. Nosso convite a partir de agora. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala pela próxima hora, nas plataformas digitais, nas mídias sociais. Interaja com a gente também, faça perguntas aos nossos entrevistados. O WhatsApp está aberto, 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Quarta-feira, você conhece, o nosso espaço aqui é aberto para os doutores, para os especialistas, sempre com os assuntos ligados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Então, a gente vai conhecer os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos. Eu trago aqui o Sandro Cimatti, sócio fundador da CVA Solutions. Tudo bem, Sandro? Bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, boa tarde, Mauro. Muito obrigado pela presença. Também o Andrei Luiz Costa de Faria, ele está em Alfenas, no sul de Minas. O Andrei é fundador da empresa Planning Marketing. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, Mauro? Muito obrigado aqui pelo convite e um grande abraço para toda a audiência que está nos escutando hoje. Muito obrigado pela presença. Doutor Aônio Gerículo Vieira também com a gente, sempre colaborando. Doutor Aônio é cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Bem-vindo mais uma vez, doutor Aônio, como está? Olá, tudo bem? Um bom dia a todos, um grande abraço. Hoje mais um dia de aprendizado para mim. Fico muito feliz de estar com vocês. Sempre, aprendendo sempre. Muito obrigado pela presença, doutora Aônio. Também com a gente é Natasha Alencar, publicitária. Ela representa a coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade e também é presidente da Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos. Ela está em Fortaleza aqui para participar do Gente que Fala. Tudo bem, Natasha? Olá, bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Vamos ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira, sempre com as questões relacionadas com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Vejam só a novidade, minha gente, o Ministério da Saúde anunciou na semana passada que vai iniciar a implementação do prontuário eletrônico unificado do SUS Digital, com o histórico de saúde dos pacientes, como consultas, exames, medicamentos, vacinação e alergias, permitindo assim que os profissionais da saúde acessem rapidamente os dados durante a consulta em qualquer lugar, em qualquer unidade do SUS. O objetivo desse trabalho, dessa implementação, é melhorar a qualidade do atendimento, também a redução do tempo de espera e a segurança das informações. A implementação do sistema será gradual, em etapas, né, devagar, começando por unidades piloto, com previsão de expansão nacional até o final do ano que vem. Eu trato desse assunto aqui, primeiramente, com o Andrei Luiz Costa. Andrei, como é que você avalia esse momento? Importante ferramenta, né? Funciona a partir de um aplicativo, o Meu SUS Digital, né? E que vai colocar na mão dos médicos todas as informações para poder cuidar do paciente, onde quer que ele esteja, em qualquer unidade do SUS. Veja só, Mauro, a implementação desse prontuário realmente ela é uma excelente iniciativa, né? E trazendo aí grandes benefícios, tanto para os médicos também, quanto para os pacientes, né? A gente vê aí realmente grandes ganhos na qualidade do atendimento e também nessa questão da segurança das informações. A grande questão aqui é a gente entender que a tecnologia ela sempre anda de mãos dadas com os profissionais médicos, né? E que o mundo digital veio para trazer aí muitos benefícios. Esse realmente é um caminho sem volta. Veja aqui alguns dados interessantes, né, que eu levantei aqui da pesquisa Brasil Digital 2024. Né? Quando a gente enxerga todo esse contexto, vendo que 66% hoje da população brasileira está conectada à internet, né, e 96,9% dos acessos são via smartphone. Então, essa ferramenta ela vem para potencializar muito essa jornada. E a gente tem que ter esse entendimento de que quando surgem novas formas de agir, de pensar, né,
trazem aí, né, para todos os profissionais novos comportamentos e novas formas de ter acesso e de se fazer certas coisas. A grande questão é que os padrões também eles estão sendo alterados e para o profissional em si, né, é essencial para que ele tenha ali uma mudança no seu mindset, entendendo ali a importância que ele tem agora, né, de sair do papel e entender que a tecnologia ela veio para somar e veio para cada vez mais trazer benefícios para todos, né? Hoje, né, a gente já tem muitos profissionais que já entenderam esse caminho, né? E já estão aí presentes, né, nos canais digitais, se relacionando e educando os seus pacientes. Um grande ganho que a tecnologia ela sempre nos traz, né, e com a passagem da pandemia que tivemos aí há 2, 3 anos atrás, foi a chegada da própria telemedicina, né, que foi uma ferramenta muito poderosa e especialmente permitindo aí consultas à distância e esse monitoramento contínuo dos pacientes. Eu acho que a grande Agora, lição para é, todos os profissionais de saúde é que eles precisam estar cada vez mais preparados para essas mudanças, pois a era digital ela traz aí grandes avanços no nosso dia a dia. O prontuário ele não só moderniza, né, o sistema de saúde no Brasil, mas também posiciona o nosso país na vanguarda da gestão digital de saúde. E esse é um avanço, né, que reforça aí a importância da tecnologia na medicina e que nós todos, né, temos que estar preparados aí como profissionais para essa nova realidade. agora é importante, não é, Andrei, que as informações sejam bem protegidas, né, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É, e a gente precisa entender daqui para frente como é que essa garantia virá, né, de que os nossos dados estão lá, protegidos e que só os médicos profissionais é que possam ter acesso a eles e no momento da consulta. Sim, claro, com certeza. Acho que a lei geral ela vem para agregar muito nisso, né? Ela já tem essa questão toda da privacidade, né? A privacidade dos dados também é algo que faz parte daquilo que o CFM coloca para os profissionais hoje que estão atuando dentro da área digital, né? Em março passado agora, né, tivemos novas normas do Conselho Federal de Medicina muito focadas nessas questões da ética e da privacidade dos dados. Então, essas são questões muito importantes que têm que ser realmente, sim, consideradas nessa jornada. Sandro Comatti, sua avaliação sobre esse nosso primeiro tema, o lançamento aí, na verdade, o início da implantação, né? O sistema já existia, né? Já desde abril, que o SUS Digital está aí à disposição das pessoas, mas agora, de fato, a implementação do prontuário eletrônico unificado. Seu entendimento? O meu entendimento também é muito positivo, né? O futuro da saúde passa pela eliminação de desperdício e pela prevenção de doenças. E o prontuário eletrônico vai ser uma forma de reduzir desperdício, porque os exames e as consultas, o histórico vai estar registrado digitalmente, então a gente vai evitar que a pessoa faça exames redundantes. Então, isso vai ser uma redução de desperdício. É importante que, como ocorre com os bancos, o sistema financeiro, o consumidor tenha propriedade de acesso e de disponibilizar isso para os players que for do seu interesse, para que essa informação seja útil para o sistema público e privado, porque uma parte da população acessa o sistema público e outra parte do sistema privado, a maior parte é o sistema público. Então, é uma iniciativa positiva, e já está acontecendo no sistema financeiro nacional, já tá acontecendo a portabilidade com o telecom, isso é muito positivo. Natasha, seu entendimento sobre esse momento do Sistema Único de Saúde com essa ferramenta, o prontuário eletrônico unificado do SUS? Eu acho que é uma alternativa muito importante na unificação desses dados, tendo em vista que o médico ele tendo acesso àquele laudo do paciente, saber que ele tem alguma condição crônica, no caso que é as condições pelo qual a gente luta hoje na nossa instituição, é muito importante que o médico ele consiga ver que aquele paciente ele não tem uma vacina, por exemplo, uma vacina que pode aí melhorar a vida dele. Então, é importante que esses dados eles sejam realmente unificados e que a gente
vê com muito bons olhos que ocorre no único de saúde, para que esse paciente ele possa ser assistido como um todo, né? É de grande importância no meu ponto de vista. Principalmente os diabéticos, né? A gente vai falar um pouco mais adiante a respeito do tema, porque a diabetes ela tem as suas consequências, né, por conta dos seus efeitos, enfim, sobre as pessoas e especialmente aquelas que muitas vezes têm a doença e ainda nem sabem a respeito, né? Com certeza. Quando a gente fala também sobre prontuários, sobre a questão de vacina, muitas pessoas não desconhecem que precisam tomar muitas vacinas que estão desse sistema de vacinação para pessoas com condições crônicas. E essas vacinas, elas estão sendo dispensadas dentro dos centros de imunobiologia, que são espalhados no país. E nem todas as cidades, elas têm esses centros. Mas o que acontece? Uma cidade do interior, por exemplo, onde eu fico aqui, localizada em Fortaleza, que nós já temos esse centro aqui, mas uma cidade do interior do Ceará, a própria gestora de dentro dessa unidade básica de saúde, ela pode fazer essa solicitação dessas vacinas, que são importantes para que esse Sim. paciente tenha diabetes e tenha outras condições crônicas para poder tomar. Porque você sabe que o diabetes ele pode sim causar algumas infecções e a gente precisa estar imunizando toda essa população. Doutora Aônio, o seu entendimento, o novo prontuário eletrônico unificado do SUS, que começa a ser implementado? Eu acho interessante, uma boa iniciativa. O único, assim, o que a gente tem assim é se o sistema cai, né? Sistema de Wi-Fi, de transmissão, esse que é o problema. Aí a pessoa fica fora de tudo. Mas desde que até hoje, para entrar no programa aqui, a rede aqui de casa está caída, ruim. Então, esse que é o grande problema. A gente não pode deixar de ter também a parte dos papéis, né? O comprovante analógico e a ficha analógica do paciente. Na minha clínica eu recebo já a parte de exames, a gente recebe via e-mail, mas tem que ter a parte física também. Porque se justamente na hora do paciente você está em atendimento, cai a linha, que aqui em São Paulo não é uma coisa, essas operadoras de internet. Então, eu não vi ainda uma que eu fale assim, essa é excelente, que não existe, pelo que eu já passei. Então, esse é o grande problema, mas é interessante ter esse cadastro único de saúde das pessoas, né? E como você falou, Mauro, desde que tenha a privacidade dos dados desses pacientes, dessas pessoas, que hoje, infelizmente, pela internet, a nossa privacidade, eu acho que não tem, né? Porque você está comentando, conversando uma coisa, o pessoal já começa a mandar, eu vou comprar uma televisão, aí você começa a receber anúncio de televisão no seu smartphone, computador, aplicativo, entra propaganda de montão. Então, esse é o grande problema. A internet tem um lado positivo e tem um lado negativo também. Há necessidade, como você destacou, né, de um trabalho de melhoria da infraestrutura, na verdade, né? Então, no sentido de que as conexões sejam bem estabelecidas e que as informações possam ser acessadas permanentemente sem o risco, né, de perder sinal, sem o risco de perder uma conexão durante uma consulta médica. Esse ponto realmente é fundamental, ou seja, é um investimento permanente também, perene, na parte de infraestrutura, não é, doutor Aônio? Certo? Mas desde que tem essa infraestrutura, né, e o acesso a todos também. Aqui a gente vive em grandes centros, capitais, mas no interior o negócio não é bem assim, não funciona bem assim. E o Brasil é bem grande, né, para fazer essa unificação. Tem cidades que não tem nem rede de esgoto, não tem rede de esgoto, não tem saneamento, é, é complicado. Eu tive em Barcelos, no Amazonas, eles não têm rede de esgoto, o esgoto lá é a céu aberto. Então, você faz o serviço no banheiro, corre na rua, você vai vendo eles saindo pelas canaletas que tem na cidade. Então, o nosso país é um país grande. Para a gente atingir o objetivo do SUS, né, que o SUS está propondo, eu acho que vai demorar bastante, não é muito rápido, não, na minha opinião. Sim, vamos lá, vamos devagar e sempre, né? Não há
a rede de esgoto, que dirá a rede de internet, não é, doutora Anne? E Mas vamos internet. lá. Nosso próximo assunto, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre com as questões relacionadas com a saúde, o bem-estar e o comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, nas imagens do AltV, a TV da internet, redes sociais também no ar, nosso canal no YouTube, e à tarde, às 5 horas, a retransmissão TV aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua TV, na sua operadora de TV preferida, e à noite, às 10 horas, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O próximo assunto é o seguinte: um estudo da CVA Solutions, que é uma empresa de pesquisa de mercado e consultoria, mostrou que as farmácias no Brasil podem contribuir para a saúde primária e para a prevenção de doenças, oferecendo serviços como medição de pressão arterial, vacinas, testes de doenças, telemedicina e orientação farmacêutica. Segundo esse estudo da CVA, da CVA Solutions, as farmácias têm potencial para se tornarem agregadores de serviços de saúde básica, implementando a gestão digital da saúde, uma vez que apenas 31% dos clientes das drogarias fazem esse tipo de gerenciamento. Sandro, como é que funcionou esse estudo? Como é que vocês chegaram a essa conclusão que as farmácias podem, de fato, agregar os serviços de saúde básica? E como é que isso é levado para o poder público, para as autoridades? Agora, antes da sua resposta, o seu áudio está com algum problema? Vamos tentar melhorar essa situação. Tenho a impressão aí que é o microfone do seu fone. Vamos tentar fazer uma experiência, tirar o seu fone e ver se você tem um resultado melhor de áudio aqui para a gente. Vamos lá. Eu já tirei o microfone. Melhorou, Mauro? Sensivelmente, era isso mesmo, então. Perfeito. Tá. Então, nós realizamos esse estudo com mais de 5.200 brasileiros no Brasil inteiro. É um estudo recente, foi realizado no mês de junho ou de maio desse ano. E nós estudamos frequentemente, desde 2010, pessoas que têm planos de saúde ou pessoas que frequentam laboratórios de medicina diagnóstica ou pessoas que frequentam farmácia. Esse último foi sobre as pessoas que frequentam farmácia. A farmácia é um estabelecimento de saúde muito democrático, porque dá um acesso fácil, democrático, e as pessoas vão a cada 2 semanas. A cada 2 semanas tem um brasileiro entrando na farmácia. E se sente bem atendido. A avaliação das pessoas é muito positiva em relação às farmácias, melhor do que o supermercado, melhor do que uma série de formatos de varejo. E o que a gente percebe é que, quando a gente fala de prevenção de saúde, porque o ideal seria você fazer prevenção de saúde em vez de corrigir a doença, né? E os planos de saúde não têm conseguido fazer promoção de saúde ou atenção primária. E mesmo os laboratórios de medicina diagnóstica não têm conseguido agir proativamente. Mas as farmácias, faz 10 anos, no passado elas faziam exames de saúde e estão voltando a fazer, faz 10 anos aproximadamente. E a população tem aceitado bem. As pessoas que passam por algum exame de saúde, desde orientação farmacêutica até medir a pressão, até fazer diagnóstico Covid ou de qualquer doença, essas pessoas avaliam melhor a farmácia do que as que não fazem. Então, essa ferramenta é de interesse das farmácias, é de interesse do consumidor, porque se sente atendido a um custo muito baixo. Então, é um ganha-ganha, porque o consumidor tem interesse, o estabelecimento de saúde, a farmácia tem interesse, e é bom para o poder público, porque começa a atenção primária. E a gente acha que isso pode evoluir com telemedicina, pode evoluir com prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico é alguma coisa que tem essa iniciativa do SUS, mas pode ser estendido a outros players da saúde, como a farmácia, por exemplo, e aí a gente vai conseguir tirar do papel o que tanto se fala sobre prevenção ou atenção primária, porque como a pessoa vai frequentemente na farmácia, enquanto ela não está doente, ela pode fazer uma série de procedimentos, de orientação para cultivar a saúde e não para corrigir a doença. Agora, quando você fala, Sandro, de atenção primária nas farmácias,
É não confundir essa atenção primária com a atenção primária do atendimento médico do SUS, por exemplo, ou do plano de saúde, porque existem procedimentos que vão ter que ser feitos a partir da orientação médica e outros na farmácia, evidentemente que não, por exemplo, um teste de Covid, como, por exemplo, a medição de uma pressão arterial. Você não precisa de prescrição médica para isso, né? Mas é importante que seja estabelecida essa diferença do que é o atendimento médico e o que é o atendimento da farmácia. Sim, você falou corretamente, mas nada impede, por exemplo, dessas 5.200 pessoas, menos de 15% usou telemedicina nos últimos 12 meses. E a gente pode progredir para que a farmácia possa praticar a telemedicina, porque você tem no Brasil mais de 90 mil farmácias. É um ambiente democrático. A pessoa já toma injeção, já toma vacina, já faz teste de Covid e teste de outras doenças. Nada impede que você evolua para que massivamente você faça telemedicina. Então, já existe a estrutura, já existe a disposição do consumidor e do estabelecimento comercial de fazer isso. Se isso for regulamentado com bastante critério e seriedade, a gente vai evoluir para atender esse consumidor com telemedicina antes de ele ficar doente. E como é que vocês fazem a interlocução com o poder público a partir desse estudo, a partir desses resultados, justamente para levar essa informação adiante, que isso possa dar origem a políticas públicas no sentido do que vocês propõem? Existe uma entidade chamada Abrafarma, Associação Brasileira das Redes de Farmácia. O presidente da Abrafarma é o Sérgio Mena Barreto. Então, ele se utiliza desses dados do estudo e de outros dados que eles possuem para permanentemente evoluir, não é? Então, você se recorda, você deve ser um pouco mais jovem do que eu, mas no passado a farmácia prestava um pouco mais de serviço de saúde, durante um tempo não deixou de prestar e nos últimos 10 anos voltou a prestar. Só que o que mudou é que a tecnologia avançou muito. Da Covid para cá, o home office, né, trabalhar em casa virou uma necessidade, virou um imperativo com a Covid. Então, a Covid acelerou toda a tecnologia. Então, mídia social, rede social, telemedicina, banco digital, a tecnologia transformou o mundo e pode evoluir para a telemedicina de forma massiva, que ainda está muito no começo. Eu destaquei aqui, Sandro, 31% dos clientes das drogarias fazem um gerenciamento de saúde. É claro que isso também passa por uma questão educacional, né? Uma cultura de fazer esse gerenciamento. A pessoa precisa criar o hábito, né? Como é que as farmácias podem trabalhar, incentivar esse hábito, né? Então, por exemplo, nesse instante eu estou com a minha filha aqui na Europa. Aqui na Europa você tem o médico de família. Aqui você não faz uma ressonância, a menos que seja alguma coisa muito grave. Então, tudo que você precisa fazer, você precisa passar pelo médico de família. Analogamente, se no Brasil a gente tiver uma telemedicina com médico de família, você vai poder orientar essa população de uma forma muito proativa, de uma forma muito preventiva, o que a gente vai falar de atenção primária. Mas para isso a telemedicina tem que se tornar uma realidade, não é? E ela pode se tornar porque é uma realidade já o digital, né? Tanto é que as pessoas, hoje em dia, a maior parte das pessoas não está trabalhando 5 dias por semana no escritório. Em geral, as pessoas trabalham 3, 4 dias por semana e tem aquele dia que trabalha em casa. Então, a evolução pela telecomunicação, pelo digital, é fantástica. E a telemedicina vai ser o próximo passo para isso, e a farmácia é um ambiente bom para isso. Andrei, a sua avaliação a respeito desse tema, a partir da sua área, você como estrategista de negócios, né, essa ideia, né, de transformar as farmácias em locais agregadores de serviços de saúde básica. Eu acho que é uma jornada interessante, né? Como o Sandro disse, né? O mundo digital chegou, né? E pode contribuir para que você também transforme a farmácia, né? Nessa questão de poder fazer um atendimento em telemedicina. Mas também aí eu vou pegar a sua fala, tá, Mauro? Eu acho que nessa jornada o que primeiro precisa ficar especificado o que é o atendimento que o farmacêutico vai fazer e qual é aquele que o médico tem que realizar. Porque na cabeça das pessoas pode ser que isso se misture.
e quando vê, ele está procurando a farmácia por um tipo de atendimento que, na verdade, ele deveria estar no pronto-socorro esperando um médico, o atendimento médico, né? Então, acho que, primeiramente, acho que tem que trazer um esclarecimento à população para que ela tenha um maior entendimento de como que isso funcionaria, o que seria a responsabilidade do farmacêutico e aquilo que é a responsabilidade do médico. Eu acho que a grande questão aqui é a própria educação, né? E de quem tem certas responsabilidades, a responsabilidade de quem é quem nesse atendimento. O entendimento seu também, Natasha, você que atua na área do diabetes, enfim, e aí é um paciente especial, né? Que pode depender da farmácia de forma permanente para fazer os testes de glicemia, né? Eu sou educadora em diabetes também, sou publicitária, então eu vejo a mudança do perfil do consumidor que hoje vai até a farmácia. Então, a gente verifica que as pessoas hoje já podem fazer sua hemoglobina glicada, teste que é o teste parâmetro para verificar realmente se o paciente tem diabetes, sim ou não. E eu acho importante esse atendimento, mas um atendimento de medicina preventiva, né? O fato da prevenção em si. Quando a gente se fala de telemedicina, então a gente já vai para outro norte, né? Então a gente precisa verificar se essa farmácia ela vai realmente dar esse suporte para o paciente. A gente precisa saber se essa pessoa ela tem uma especialização em diabetes. A gente sabe que os farmacêuticos eles dão diversas orientações para pacientes, importantes orientações. Mas quando se trata do diabetes em si, a gente sabe que existe cada terapia, cada terapêutica é diferente de paciente para paciente, ele precisa realmente ser atendido por um médico especialista na área. Então, a gente tem essa preocupação de quem vai atender esse paciente e a jornada desse paciente, que a gente sabe, né, da dificuldade de acesso dele, então vai poder ajudar esse paciente em si, porque ele tem uma dificuldade lá na atenção básica de conseguir aquele atendimento específico, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco de preocupação desse profissional que vai atender esse paciente. Sim. Doutora Ônio, seu entendimento sobre as farmácias como espaços agregadores de serviços de saúde básica. Hoje a farmácia já tem esse atendimento básico, né, de vacinas, aferição de pressão arterial, o próprio exame para glicemia, o exame já vem o aparelhinho. Mas eu vejo que eu sou muito a favor do exame clínico presencial, principalmente não só na minha área, mas eu vejo também na medicina. Porque a telemedicina é interessante para um primeiro atendimento, se a pessoa não tem condições de estar com um profissional. Na minha área, se o paciente estiver com uma infecção no dente, ele precisa saber qual é essa infecção, o problema causado, o antibiótico que a gente receita para cada caso é diferente. Então, se é uma bactéria anaeróbica, aeróbica, e às vezes a pessoa vai na farmácia, os farmacêuticos, entre aspas, né, os balconistas, sei lá, se é realmente o farmacêutico, porque normalmente numa farmácia só tem um farmacêutico responsável. E tem atendimento que tem que ser feito pelo médico, ele tem que fazer exame clínico, palpação. Na odontologia não tem como fazer uma odontologia por teleodontologia. Só para um atendimento assim, se o paciente está numa outra cidade, você já conhece o paciente, então a gente até consegue por imagem, mas nada como o exame clínico, o bom exame clínico, para darmos a solução do problema dessa pessoa. Eu tinha os médicos mais antigos, né? O exame, primeiro ele faz o exame clínico de palpação, percussão, depois que ele passa e pede os exames para ver qual que é o exame correto para ser feito para o paciente. Num atendimento inicial, a gente pode pedir exames de imagem para o paciente, algum receituário digital também passar, para poder dar tempo para esse paciente ter acesso à clínica, ao consultório, mas eu vejo que é fundamental o atendimento presencial. Essa é a minha opinião. E na odontologia, então, não se discute. Não tem teleodontologia. Até na Covid
começou a se comentar a respeito, mas não tem como. Se o paciente não vai no consultório, eu não parei durante a pandemia, continuei dando atendimento presencial para os meus pacientes, para os pacientes de outros colegas que pararam, dando suporte para a população. E eu vejo que é fundamental o atendimento presencial. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos relacionados à saúde, bem-estar e também ao comportamento. Olha, gente, estima-se que cerca de 537 milhões de pessoas no mundo todo têm diabetes, que é o aumento dos níveis de açúcar no sangue de forma permanente e que é causado pela falta ou pela má absorção do hormônio insulina produzido pelo pâncreas. Projeções preocupam ainda mais sobre o futuro da doença, que pode afetar mais de 1 bilhão e 300 mil pessoas no planeta inteiro até o ano de 2050. Agora, a coalizão Vozes do Advocacy em obesidade e diabetes, né, lançou uma campanha de conscientização que inclui um mini documentário inédito alertando sobre as consequências do mau controle do diabetes e buscando ampliar o diálogo sobre a atenção integral ao paciente e a adesão ao calendário especial de vacinação. A gente vai, primeiramente, antes de entrar nesse assunto, assistir a um trecho, a gente separou um trechinho aqui desse mini documentário, uns 2 minutos mais ou menos. Vamos acompanhar, aí na volta a gente debate o assunto por aqui. Tava lá um grupo, né, de enfermagem, estudantes de técnica de enfermagem, fazendo teste de glicose. E a glicose deu quase 200. E ela me indicou que eu fosse procurar um médico. E um médico até disse pra mim, cara, acho que tá com diabetes. Eu não dei muita bola. A falta de adesão ao tratamento é um dos principais componentes do aparecimento, do surgimento da complicação crônica do diabetes. O diabetes não dá muitos sintomas e a pessoa vai come um doce hoje, outro amanhã, um pão branco, um arroz branco, vai subindo a hemoglobina glicada e o indivíduo vai tendo lentamente uma complicação crônica. Em 2018, eu vim de uma reunião de trabalho, descansei após o almoço, e não acordei. Com essa investigação, ela descobriu que o meu problema seria uma síndrome poliglandular tipo 2. E veio o diabetes, né? E desse diabetes apareceu então a insuficiência adrenal. Meu diabetes vinha controlado até julho de 2012. Eu comecei a sentir muitas dores nas costas, insuportáveis, de não aguentar mesmo. Marquei com a nefrologista. Fui para 2 consultas com ela e ela sempre pediu o mesmo exame. Quando ela pediu o terceiro exame do mesmo ultrassom, a menina que foi fazer o exame me perguntou, você está fazendo esse exame por quê? Eu disse, não, porque eu estou com suspeita de problema renal. Aí ela fez, com esse exame você não vai detectar problema renal nenhum. Eu digo nas unidades básicas de saúde, nem todo profissional tem preparo. O que me surpreendeu, né, foi que eu estava com acompanhamento do nefrologista pelo SUS. Precisou eu ir para o oftalmologista, que pediu um exame relacionado à parte oftalmológica e deu super alterado o resultado, bem abaixo do normal. O diabetes pode causar insuficiência renal crônica, sendo a maior causa de hemodiálise e levando a transplantes renais muitas vezes. Pode causar infarto agudo do miocárdio, pode causar acidente vascular cerebral. O diabetes pode causar amputação de membros inferiores, é a maior causa de amputação de membros inferiores no mundo. E os olhos, não posso me esquecer dos olhos. É a maior causa de cegueira dos 20 aos 70 anos também no mundo. Aí passou um tempo, fui fazer o exame de hemoglobina glicada. Aí, gente, então a gente acompanhou um trecho desse mini documentário produzido pela coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade. Esse mini documentário alerta, portanto, sobre as consequências do mau controle do diabetes e busca ampliar o diálogo em relação a esse assunto todo. Eu destaquei aqui, Natasha, no mundo todo, uma estimativa, 537 milhões de pessoas com diabetes. É um número superlativo. Agora, a gente não sabe quantas pessoas têm diabetes e não sabe disso, que também deve ser um número extremamente alarmante, né? Seu áudio fechado, Natasha. Sim, com certeza. As pesquisas, elas indicam que mais de 9 milhões de pessoas têm diabetes e não sabem.
Então, é um dado bastante alarmante e é por isso que a coalizão, que é formada por 24 instituições de diabetes e obesidade no Brasil, que formou exatamente para sensibilizar a sociedade, com o intuito de falar sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoce do diabetes. Então, esse documentário, ele já está nas plataformas digitais da coalizão, está no site, no www.vozesdoadvox.com.br e no Instagram, Vozes do Advox. Essa campanha, ela fala muito sobre as consequências do mau controle do diabetes. Então, é importante que a sociedade ela possa estar mais alerta em relação à doença, pelo fato de, como o médico acabou realmente de relatar, por ser uma doença extremamente silenciosa. Então, quando a gente tem algo que não tem nenhuma indicação no nosso corpo, a gente não sente absolutamente quase nada, então é mais difícil para esse indivíduo procurar uma ajuda médica, verificar o seu nível de glicemia. Então, a pessoa, ela dirige o seu carro normal, ela vai para o trabalho, ela não sente absolutamente nada, e quando ela sente, ela já está nas complicações, assim como uma das pessoas que participaram aí dessa campanha disse do problema renal, que é a Mônica. Então, é interessante esse diálogo também que a gente possa ter com os nossos pacientes, com o governo, para sensibilizar melhor também o governo, o Ministério da Saúde, com essas campanhas de conscientização e fazer com que essas pessoas possam fazer a adesão a esse tratamento. É importante que as pessoas saibam também que os remédios para o tratamento do diabetes hoje são disponibilizados também pelo SUS de forma gratuita, né? Enfim, é um trabalho importante que é feito porque os medicamentos não custam barato e é uma tendência, a gente observa aí a tendência do crescimento do diabetes pela vida moderna, má alimentação, consumo muito exagerado do açúcar, enfim, esse ponto também precisa ser destacado. E outro ponto, pelo fato da doença ser silenciosa, tomar muito cuidado com algumas coisas que podem trazer alguma evidência. Sede excessiva, né? Ferimentos que são difíceis de serem curados, com sangramento excessivo também, né? O que a gente pode alertar, Natasha? A gente pode alertar a população em que que essas pessoas possam sempre fazer a monitoração. O que a gente sempre fala, o que não que pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, quando esse paciente ele não se monitora, ele não faz o teste de glicemia, como o doutor acabou de mencionar anteriormente, que é comprado facilmente nas farmácias. Então, quando ele não faz essa monitoração contínua, quando ele não procura o apoio médico, quando esse paciente ele vai até a unidade básica de saúde, ele não é encaminhado para os serviços de especialistas, o oftalmologista, o nefrologista, para que ele faça esses exames realmente para que possa diagnosticar qualquer outro problema relacionado ao diabetes, a própria cardiopatia em si, pelo menos uma vez ao ano ao cardiologista, esse paciente deve ir. E, como eu já falei anteriormente também, a importância também da avaliação desse paciente e do pé desse paciente, porque a gente sabe que a neuropatia diabética, como o médico também falou no documentário, esse paciente ele pode perder sim o pé, pode perder um membro, e aí o que acarreta que essas pessoas elas vão procurar uma aposentadoria precocemente. A gente está falando de uma população ativa de pessoas que têm diabetes. Então, essas pessoas elas vão procurar aposentadoria, essas pessoas estão ficando cegas. A gente está falando de uma população que estão ficando cegas, o maior índice de cegueira no mundo em decorrência do diabetes, essa população entre 20 e 70 anos. Então, como o diabetes é uma condição silenciosa, essas pessoas elas só vão realmente sentir com as complicações e muitas pessoas na UTI, né? Então, é muito difícil. E por isso que os sintomas geralmente não são tão aparentes, mas ela vai urinar com frequência, ela vai perder muito peso, ela tem dificuldade, ela tem uma visão um pouco embaçada. Então, esses são um pouco dos sintomas do diabetes. E é por isso que a gente está lançando esse documentário e essa campanha de alerta mesmo para a população, para que ela possa procurar o serviço de saúde, possa fazer o teste de glicemia, que não é um diagnóstico, mas é um parâmetro para esse paciente. O que acontece o nosso primeiro personagem, o nosso paciente, ele falou que estava passando em algum lugar e
fez o teste de glicemia e verificou que a glicemia estava altíssima. Quantas pessoas no Brasil hoje estão passando por alguma farmácia, algum lugar, e fazem essa descoberta dentro desses espaços de saúde, né? Então, é muito importante, por isso que eu achei uma iniciativa muito importante essa da questão da farmácia trabalhar com esse tipo de medicina e de fazer também esse tipo de exames, para que essa pessoa possa ser orientada, né? Que a importância da orientação, que esse paciente ele seja encaminhado, porque é importante que ele seja assistido por uma equipe que a gente chama de equipe multidisciplinar, que essa equipe, ela é o médico, endocrinologista, ela é o enfermeiro, que é especialista em diabetes, a nutricionista também, que é muito importante, que a gente fala muito de alimentação, a gente precisa falar com que essas pessoas realmente ela tem que perceber o que ela está comendo, a quantidade de carboidrato, que está fazendo impacto nessa glicemia. Então, a psicóloga também, porque não é uma doença fácil. O diabetes é uma doença que você vive com ela 24 horas por dia, você precisa sempre de monitoração, você precisa sempre estar em alerta por conta dessas consequências que essa glicemia mal controlada faz. Então, essa equipe, ela precisa realmente dar o suporte para esse paciente. Então, a gente tem dados aqui que, quando esse paciente ele é atendido por essa equipe, ela reduz aí até 40% das complicações da população. Então, é muito importante. Então, quando a gente fala sobre esse nosso grupo, que é o Voz do Advocacy, a gente está fazendo um diálogo com várias cidades do Brasil, com secretarias de diversos municípios, seja Fortaleza também, aqui região metropolitana de Maracanaú, São Paulo, Indaiatuba, a gente também está em Birigui, e a gente está verificando oportunidade para a gente fazendo parcerias de capacitações nas unidades básicas de saúde para esses profissionais, porque a gente tem hoje no Brasil disponível 5.888 médicos endocrinologistas. Então, a gente sabe que esse quantitativo ele não vai conseguir atender a toda a população brasileira. Então, a gente precisa capacitar uma quantidade significativa de profissionais da saúde para que essas pessoas consigam atender esses pacientes que têm diabetes. Então, é muito importante sensibilizar a população e sensibilizar os nossos gestores de saúde. Bom, você destacou bem essa importância do teste glicêmico nas farmácias, né? Que você fura a ponta do dedo, que muitos descobrem aí que tem diabetes. Muitos trabalhos são realizados também em grandes empresas, as empresas também se preocupam também com essa busca, né? Na saúde aí dos funcionários. Agora, o importante é, claro, cada um dentro da sua possibilidade, dentro do seu acesso, procurar o médico endocrinologista uma vez por ano, fazer o exame de sangue, porque não é só o teste glicêmico que vai ser levado em consideração, como você falou, tem a hemoglobina glicada ou glicosilada, como muitos chamam também, ela é analisada em conjunto com o teste glicêmico. O teste glicêmico tem que ser no limite 99, né? E a hemoglobina glicada tem que ser abaixo de 5,7, que vai indicar baixa tendência, acima de 5,7, alta tendência de diabetes, não é isso? Isso. Então, o paciente em si, como ele tem a dificuldade de acesso a esses serviços básicos de saúde, muitos deles acabam aí não aderindo ao tratamento e abandonam. E o que acontece às vezes, principalmente no diabetes tipo 2, que aquele paciente ele faz o uso medicamentoso, ele acha que está curado. Então, ele acha, não, minha glicemia está controlada, eu estou curado, então não vou procurar um apoio médico, não vou procurar fazer mais atividade física, porque quando eu acabei de verificar e ela está dentro do limite. Então, o que é que ocorre? Esse paciente, ele acaba não se cuidando e acaba levando às complicações. E é por isso que a gente tem aí também um trabalho muito grande no alerta da população e no alerta e também buscando políticas públicas de acesso, fazendo com que nós precisamos de protocolos de atendimento específico para esses pacientes, para que seja obrigatório esse paciente chegar na unidade básica de saúde e ele fazer o teste de glicemia. Hoje nós não temos ainda essa obrigatoriedade, nós estamos lutando para isso em Brasília e também estamos lutando pelo laudo permanente do diabetes tipo 1, que é uma condição que não tem cura. E aí as pessoas precisam sempre estar atualizando o laudo de 6 em 6 meses, e a gente acredita que nós vamos conquistar também mais esse projeto de lei em Brasília que apresentamos e sugerimos
e para que a gente possa conseguir aí ajudar esse paciente a não ficar precisando sempre nessa troca de laudos, que dificulta também o acesso desses pacientes a conseguir a sua insulina, que é o seu insumo, que insulina a gente fala que é vida para essas pessoas. Muito bem, vamos seguir. Próximo assunto no programa Gente que Fala, quarta-feira, com as questões relacionadas à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Doutora Aônio, o bruxismo, vamos falar dele aqui, que é quando a pessoa aperta os dentes, range os dentes, né? É um distúrbio comum e tem causas complexas e multifatoriais e que pode levar a diversos problemas de saúde bucal e também facial, incluindo o desgaste dental, dor na mandíbula e a disfunção da articulação temporomandibular, que é conhecida também como DTM. Nos últimos anos, a toxina botulínica tem sido usada como opção terapêutica e eficaz no tratamento do bruxismo, especialmente em casos moderados e severos. É uma solução definitiva a toxina botulínica para essa terapia, doutora Aônio? A toxina botulínica é uma solução temporária do tempo da atuação da toxina, que é de 6 em 6 meses. Devemos fazer uma nova aplicação dessa toxina. Eu trabalho com a toxina botulínica desde a liberação para a utilização por cirurgiões dentistas. Então, a gente faz nos músculos mastigatórios. Mas a causa desse bruxismo que precisa ser avaliado. A toxina é um paliativo, a toxina botulínica. Dentre outros paliativos, nós temos também as placas interoclusais, que até trouxe uma aqui, que ela é feita especialmente para o paciente. É feita uma moldagem e é colocada essa placa interoclusal que evita o desgaste do dente superior com o dente inferior. Então, aqui, normalmente, nós fazemos na arcada superior. E temos, essas placas são feitas para proteger os dentes. Então, também ela vai estragar e necessário, às vezes, trocá-la de 6 em 6 meses. Existem as placas duras, lisas, né? E as placas mais moles para os pacientes que têm mais sensibilidade, às vezes, no uso dessa placa interoclusal, quando ela é dura. Então, o paciente, às vezes, não se adapta, ele prefere a de silicone. Só que a de silicone estraga mais rápido. Então, normalmente, isso é paliativo. Agora, a gente precisa ir na causa do bruxismo, do apertamento dental, que pode ser um problema, às vezes, de oclusão, maloclusão desse paciente. Então, às vezes, um ajuste oclusal feito pelo profissional cirurgião dentista, avaliação da oclusão desse paciente, fazer um trabalho para acertar a chave de oclusão, às vezes com ortodontia, ou às vezes um simples ajuste oclusal com pequenos desgastes, às vezes no ponto que está interferindo, que às vezes o próprio cérebro, se a pessoa tem um contato prematuro de um dente superior com inferior, o próprio cérebro, vamos desgastar isso aí que vai fazer mal para a musculatura desse paciente. Então, ele vai desgastando, só que desgasta tudo. Isso é uma coisa pessoal, de pessoa para pessoa, e precisa passar por uma avaliação de um cirurgião dentista. Então, importante, às vezes, traumas causam também bruxismo, a parte de estresse. Então, a pessoa controlando o estresse melhora o apertamento dental, melhora o bruxismo, que é o ranger dos dentes durante a noite. E, normalmente, esse ranger se dá na fase do sono profundo. E a pessoa no sono, nós temos fases, né? Sono 1, 2, 3 e o sono REM. Que quando a pessoa ela descansa, no caso, o cérebro e contrai toda a musculatura do corpo. E nesse sono profundo, às vezes a pessoa range os dentes. E até tem fatos de neurocientistas com relação, às vezes, à verminose, que causa, na odontologia integrativa, ou medicina integrativa, causa esse ranger dos dentes. Ele muda o pH da pessoa, ou seja, tem que ser feita uma avaliação geral desse paciente e um tratamento. Hoje nós temos também o óleo de canabidiol, o óleo de CBD,
que também para pacientes ansiosos, estressados, ele ajuda também para controlar essa ansiedade. E é um agente natural, um fitoterápico, que ele não tem o THC nele é de 0,3%. Então, tem pacientes que às vezes a gente indica o óleo de CBD para os pacientes mais ansiosos, para relaxar esse paciente. Ou seja, é um conjunto geral que a gente tem que fazer uma avaliação. Eu, às vezes, prescrevo, principalmente para criança, fazer uma vermifugação dessa criança para ver se melhora. Eu tive casos já que melhorou, passando vermífugos, né, de alta potência para o paciente, para a criança. Então, é Sim. feito um trabalho geral do paciente. Doutor Aônio, sonhar com boletos, com dívidas, né, ter essas preocupações com as contas a pagar também dá esse problema, apertamento Também. financeiro. Aí precisa melhorar a parte financeira, relaxar, desestressar, que às vezes é fácil falar, difícil fazer, né, Mauro? A gente relaxar, mas faz parte, fazer meditação ajuda. É um conjunto de vários fatores, exercício físico, que ajuda também na parte de glicemia, de diabetes, né, saindo um pouquinho, a parte próprio periodontal. Doença periodontal aumenta a taxa de glicemia, aí para passar para a Natasha também, que acho que ela deve saber disso. Depois, um tratamento periodontal diminui a taxa de glicemia. Então, são vários fatores, né, Mauro? É claro que eu fiz essa pergunta para fazer uma brincadeira, porque quem é que não tem dívidas, quem é que não tem boletos e Pois contas todo mundo. opções das mais diversas, o caminho é a qualidade de vida, é estilo de vida e buscar sempre o caminho, né, fugir do estresse, né, e claro, procurar o profissional dentista para poder fazer o diagnóstico correto, certo? Correto, é isso aí. Procurar o profissional, que é no exame clínico que a gente detecta facetas de desgaste no dente. Quer dizer, a pessoa. E tem casos que a pessoa desgasta tantos dentes que perde a dimensão vertical da face. Aí começa a comprometer também a parte estética, porque nós temos três dimensões, né? A dimensão vertical da face, e diminui essa dimensão vertical com o desgaste dos dentes. E tem pacientes que chegam a desgastar todos os dentes. Aí tem que fazer uma reabilitação oral para essa pessoa, né? Muito bem. Dadas as dicas aqui do nosso doutor Nino Vieira, vamos seguir para o próximo assunto para tratar com o André Luiz sobre o seguinte. Olha, na competitiva medicina atual, os médicos sempre buscam formas de atender mais pacientes para ganhar mais dinheiro, claro, né? Mas também, mas nem sempre o caminho para isso é aumentar o valor das consultas. Muito pelo contrário, né? O Andrei Luiz, que é estrategista de negócios, é especializado em empreendedorismo médico e marketing digital, ensina como os médicos podem alcançar esse objetivo, ou seja, atender mais pacientes, ganhar mais dinheiro, mas sem comprometer o acesso dos pacientes ao atendimento. Afinal de contas, se você eleva o valor da consulta, você acaba causando essa restrição, né? Quais são os caminhos, Andrei? Vamos lá, Mauro. Você falou bem a verdade, né? O mundo médico hoje ele está super competitivo, né? De acordo com o CFM mesmo, né? Nós temos hoje aí no Brasil mais de 575 mil médicos ativos. Então é um mercado altamente competitivo, né? E atrair pacientes e aumentar o faturamento sem aumentar o preço, com certeza ele é um grande desafio, né? Mas o que a gente também tem que entender é que quando o médico ele começa a ganhar mais notoriedade, ganhar mais autoridade, reconhecimento, a tendência é que a sua agenda vai ficando cada vez mais cheia, né? E com isso o seu tempo vai se tornando mais escasso e pela própria lei de mercado, né? Acaba que a gente tem ali um aumento do valor da consulta. Eu acho que os segredos que a gente pode falar para esses profissionais, né, para que ele crie uma jornada diferente, primeiro, que ele tenha ali um profundo conhecimento, né, do seu posicionamento, né, que posicionamento que ele está vendo para ele, para sua marca, né, ter uma gestão eficiente no seu consultório, né, e um grande planejamento, né, da sua carreira, do seu consultório e nos dias de hoje entender
que é super importante para ele ter presença e visibilidade digital, né? E esses aí são os pilares que a gente trabalha com os profissionais hoje, levando ele para que ele possa ter ali uma transformação de resultados na sua jornada. Hum. Quais são os critérios que os médicos devem usar para fazer para ter a definição do valor da consulta, se deve aumentar ou não? Como é que deve ser essa estratégia? Eu acho que aí vai muito do entendimento de como que está a agenda dele no dia, né? Então ele tem uma agenda mais cheia, né? Ele pode, né, se dar ao luxo de restringir os seus atendimentos, né? Ele vai começar a fazer ali uma pesquisa. Mas eu acho que, como eu disse inicialmente, dele ter um entendimento de um posicionamento. Que posicionamento que eu quero para mim? Aonde eu quero chegar daqui 5 anos como profissional, né? Porque assim, se eu atendo planos, né, atendo convênios, né, pode ter certeza que eu posso estar com a agenda bem cheia, mas necessariamente eu não estou dando a melhor experiência para o meu paciente. E aqui eu não estou falando nem na questão da saúde em si, do serviço de saúde. Ele presta o serviço de saúde com toda a atenção, dá os diagnósticos, gera os tratamentos. Mas em termos de experiência com o paciente, se eu tenho uma agenda muito cheia, se eu atendo 10 a um paciente a cada 10, 15 minutos, eu vou gerar ali para ele um tipo de experiência. Se eu tenho ali um modelo de trabalho diferente, onde eu quero dar para o meu paciente uma consulta que vai girar em torno de 1 hora, por exemplo, e ali eu vou ter todo um contexto diferente, o meu valor de consulta vai ser totalmente diferente. Mas isso, primeiro, baseia-se do entendimento dele de que posicionamento que ele quer, do entendimento de onde ele está na carreira hoje e o que ele está visualizando no futuro. O que a gente vê muito dos profissionais, né, é que eles, hoje, né, saem da faculdade, entram, começam plantões, depois vem ali os atendimentos de plano e a vida segue. Em algum momento lá no futuro, ele vai parar e vai pensar, ele vai falar que ele não tem momento nem para curtir a família dele. E aí ele começa, neste momento, a querer fazer um ajuste de um planejamento para que ele possa realmente estar ganhando bem, porque ali agora ele tem uma família, ele tem que sustentar, mas também que ele tem que ter o tempo para ele poder viver, né? E às vezes ele não consegue isso mais. Então, a ideia é que o quanto antes ele comece a entender o momento atual e comece a olhar para o futuro dele para que ele possa ter ali um planejamento, entendendo o posicionamento que ele deseja e quais os processos que ele vai utilizar, tanto na gestão, na sua jornada diária, né, como que ele pode colocar ali o mundo digital e a tecnologia para ajudá-lo, para que ele possa ter essa transformação e conseguir chegar aos resultados que ele tanto deseja. Perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Eu vou pedir brevidade para vocês todos, porque a gente está com o tempo apertado aqui no final. Andrei, o Jaime está com a gente, mandou aqui pelo WhatsApp. Valeu, Jaime, sempre participando. Ele quer saber quais são os requisitos necessários para se criar uma boa ação de marketing, certamente na área médica, né, na área da saúde, a pergunta aqui do Jaime. Valeu, Jaime, aqui pela participação. Bem rapidinho, o Andrei. Eu acho que, o Jaime, você pode pensar aí que hoje as redes sociais são um grande caminho para que você possa melhorar o seu relacionamento com os seus pacientes. É um caminho também que você pode educar o seu paciente. Com isso, você vai engajar a tua audiência para que você tenha ali pessoas cada vez mais fiéis que estejam te fazendo a indicação do seu serviço para outras pessoas. Sandro, o Igor Castro está no Instagram e quer saber se é possível prever as consequências da inteligência artificial na engenharia de produção. Igor Castro. Bem rapidinho, Sandro. Seu áudio está fechado, Sandro. Áudio, A inteligência artificial já está afetando a nossa vida como um todo. Quando você assiste Netflix, a recomendação é por inteligência artificial. Na produção, a detecção, a previsão de falhas também, a previsão de demanda, a previsão de estoques. Então, a inteligência artificial já é realidade há bastante tempo e o ChatGPT, que é mais recente, o ChatGPT deixou democrático para todo mundo, mas o futuro é muito rápido.
A Juliana Lima está no Facebook. Natasha, qual a estimativa, ela pergunta, do número da população brasileira diabética e hipertensa? A gente deu aquele número global, mundial. A gente está em média de 16 milhões de pessoas que têm diabetes, então é muito importante também ressaltar que 7 em cada 10 pessoas com diabetes só descobre que tem a doença após desenvolver as complicações. Por isso a importância do autocuidado, das pessoas começarem a iniciar o seu tratamento logo no início da doença. Sim. E o Diego Araújo está no WhatsApp, também mandou aqui pelo WhatsApp a seguinte pergunta, doutora Ônio: um cardíaco pode se submeter a tratamento dentário e que requeira muitas sessões de anestesia sem que ocorram problemas relacionados a essa parte cardíaca? Diego, tem anestésico para cardíacos, sem vasoconstritor. Não é porque é cardíaco que tem que sofrer. Então, pode fazer tranquilamente tratamento dentário com anestésicos sem vasoconstritor. Nós podemos trabalhar tranquilamente. Doutora Ônio, 5 segundos de despedida e seus canais. Deixo aqui o Instagram, dr_Aônio Vieira, site aonivieira.com.br, e um abraço a todos e uma excelente semana. Natasha, 5 segundos de despedida e os canais. Eu quero agradecer bastante e você pode acessar o www.vozesdoadvocacy.com.br, o Instagram, Vozes do Advocacy, e pode também pautar nossas notícias, verificar nossas notícias e aqui também ver a nossa campanha na íntegra através das plataformas digitais e agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Sandro Simati, despedida e canais, 5 segundos. Obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição de quem quiser saber mais sobre o estudo CVA das farmácias. É só procurar meu nome no Google, Sandro Simati. Obrigado. E o Andrei também, 5 segundos de despedida e canais. Tá, joia. Eu queria agradecer a você, Mauro, agradecer toda a sua audiência, aos outros convidados que estão aqui conosco, né, pela oportunidade de participar e dialogar aqui com vocês. Né, as minhas redes são o Instagram, @AndreiFaria, e o meu site é o www.andreifaria.com.br. Muito obrigado pela presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala. Quarta-feira por aqui, nós desfilamos os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Estiveram com a gente o Sandro Simati, sócio fundador da CVA Solutions, o Andrei Luiz Costa de Faria, fundador da empresa Plani Marketing, o Dr. Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante, e a Natasha Alencar, publicitária, ela é representante da coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade e também presidente da Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos. Até uma próxima oportunidade, minha gente. Mais uma vez, um agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, há 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você sempre, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença todos os dias por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube, a retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.